E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Lindolfo aqui, morrendo de saudades, esperando que todo mundo esteja bem, tá bom? Mas nós vamos dar início a uma nova etapa para nós, uma nova etapa para vocês, que são essas aulas online, para que a gente possa dar seguimento ao nosso aprendizado, ok? E como sempre, nosso módulo, ele vem nos trazendo, vem nos iniciando com um gênero textual. Né? E o gênero textual da vez são as HQs, ou histórias em quadrinhos. Quem de vocês já leu histórias em quadrinhos? Vocês estão habituados com elas? Pois é, nós vamos ver um pouco sobre esse gênero textual. E nessa, de forma muito específica, ela vai trazer um clássico da literatura para ser representado em modo de quadrinhos. Queria que vocês dessem uma olhada comigo e aproveitando, vamos pegar os nossos módulos, abrindo aí na página 2 para a gente estar acompanhando. Tá bom? Vou acompanhando junto com vocês, nós vamos responder essa primeira etapa do gênero textual e vou precisar de vocês me auxiliando. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos algumas perguntas na página 2 e que nós vamos responder juntos. Tem aí. Primeiro, observe essa capa de uma importante obra da literatura mundial. O que você sabe sobre ela? Você já ouviu falar alguma vez em Don Quixote de La Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Panza? Pois é, Sancho Panza e Don Quixote são personagens que ao longo de toda a história vem sendo falado, rememorado, porque foi uma obra grandiosa. E esta obra é trazida por Carlo Galhardo para as histórias em quadrinhos. Na segunda pergunta temos: o que a indicação série Clássicos em HD na capa de Don Quixote informa ao leitor sobre essa história ao ser lida? A gente vai encontrar essa série aqui, ó, no finalzinho da capa, tem aqui série Clássicos em HQ. Estão vendo? Aqui. Pois é, essa indicação quer dizer exatamente o quê? Pois é, como eu já disse, a história de Don Quixote é um clássico. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma história que teve grande relevância para a literatura, de forma tal que ela foi sempre lembrada, ela é sempre trazida, ela é sempre levada em consideração, o que faz dela um clássico. Pois é, então é isso que quer dizer, que Carlo Galhardo, nessas séries que ele fez, ele foi trazendo clássicos da literatura e transformando em histórias em quadrinhos. E aí nós podemos ir para a pergunta 3. Muitas obras literárias são adaptadas para outras linguagens, como HQs e cinema. Ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. Você já leu alguma dessas adaptações ou assistiu a esses filmes? Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Pois é, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, hoje não passa mais na TV aberta, mas nós acompanhamos durante muito tempo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato era especialista em trazer clássicos para serem recontados no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, muitas histórias, inclusive histórias com H, né? Histórias do descobrimento do Brasil, histórias do descobrimento das Américas eram trazidas e aqueles personagens, Emília, Narizinho, recontavam aquela história para nós. Você já viu alguma história em quadrinho, ou algum desenho, ou mesmo um filme que recontava uma história, ou ficção, ou história verdadeira, de forma resumida ou de forma divertida, modelando? Pois é, os quadrinhos fazem isso. A Turma da Mônica faz muito isso. Reconta histórias, trazendo para o público infantil uma versão resumida daquilo que aconteceu. Pois é, mas como eu já disse, nós vamos nos conhecer um pouquinho a respeito da história de Don Quixote de La Mancha. E aí na página 3 nós vamos ter o quadrinho que foi. Então tem, muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Don Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Vamos ler juntos? No lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo, desses com lança pendurada, adarga antiga, rolim magro e um cão bom caçador. Cumpre
Fui então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro e os dias de sol a sol. E assim, de pouco dormir e muito leu, se lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante, e sair pelo mundo com as suas armas e seu cavalo, em busca de aventuras. Teu nome será Rocinante, e o meu, Dom Quixote. E vendo que nada mais lhe faltava, senão buscar uma dama da qual se enamorar, lembrou-se de Aldonza Lourenço, uma lavradora de quem ele andara enamorado há algum tempo. Procurando um nome que não destoasse muito do seu e que soasse ao de princesa, veio a chamá-la de Dulcineia del Toboso, por ser ela natural de El Toboso. Nome ao seu parecer músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e às suas coisas tinham dado. Tomadas então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. Vamos ler um pouquinho a respeito do criador original da história. É Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é um espanhol, né, e é um nome importante da literatura ocidental. Foi poeta, dramaturgo e é autor de Dom Quixote de la Mancha, considerado o primeiro romance moderno. Viu a importância dessa obra? Pois é, ela foi publicada em 1605. Essa obra conta aventuras de um fidalgo decadente, Dom Quixote, que, acompanhado do escudeiro Sancho Panza, vive aventuras verdadeiras e imaginárias. O paulista Caco Galhardo, que é quem fez esse quadrinho que a gente acabou de ler, Antônio Carlos Galhardo, é cartunista e suas tiras são publicadas nos principais jornais brasileiros. Em 2005, adaptou a obra Dom Quixote de la Mancha para os quadrinhos. Pois é, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dom Quixote foi criado a partir das ideias que se tinha a respeito das cavalarias. Na época dos cavaleiros, quando existiam os cavaleiros que saíam em busca do Santo Graal, em defesa da igreja e essas coisas todas, se criavam tantas histórias em torno desses homens, como se eles fossem grandes heróis, a respeito de donzelas que eles conquistavam, dragões e monstros que eles matavam. As histórias eram tantas e tão fantasiosas que Miguel de Cervantes resolveu pegar um velhinho decadente e transformá-lo em um homem enlouquecido por suas fantasias, que começa a imaginar muitas histórias e daí se autoproclama cavalheiro. E isso era uma forma dele criticar todas as histórias fantasiosas a respeito dos cavaleiros que eram contados nas novelas da cavalaria. Então, eu queria que vocês me acompanhassem a partir aqui da página 5 a responder às atividades que nos são propostas pelos livros. E vem iniciando assim. Você leu o trecho inicial de uma adaptação para a HQ de Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Então vamos ver isso. Primeiro, quem é o personagem principal e como você chegou à conclusão. É claro que o personagem principal é Dom Quixote, né? Como é que a gente chega a essa conclusão? O fato da obra levar o nome dele, Dom Quixote, já mostra que ele é o personagem principal do conto, né? E toda a história circula em torno de como ele se tornou cavalheiro, né? De como foi ele quem deu nome às coisas e pessoas. Então isso faz dele realmente o personagem principal da história. E aqui no segundo vem falando. Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras do romance original. Percebeu que tinha algumas palavras que a gente nem usa mais.
ou aquelas que nós sequer conhecemos? Pois é. As quais talvez você não conheça. Então, na letra A, nós vamos relacionar cada palavra a seu significado, considerando o contexto desse fragmento. Tá, vamos dar uma olhadinha no contexto daquilo que nós lemos. Se a gente pegar o contexto daquilo que nós lemos, o que seria fidalgo? Fidalgo vem de fidalguia, que era o nome que era dado à alta corte do palácio, né? Aqueles que viviam no palácio, aqueles que tinham títulos honoríficos, eram chamados de fidalgos ou nobres. Então daí nós vemos que fidalgo é a mesma coisa que nobre. Adarga. Adarga era um tipo de escudo, certo? Então nós temos aqui escudo de couro dobrado de forma oval. A adarga ela era um escudo daquele tipo oval, não daquele quadradão que a gente via, mas aquele oval era chamado de adarga. Folga. O que seria folga? A pessoa que está com folga está sem fazer nada. Quem está sem fazer nada está ocioso. Ocioso vem da palavra ócio. Então, ócio é a mesma coisa que folga. Por fim, nós temos aqui rocim, não é? Que é um cavalo de pequena estatura, e ou magro, que foi a alternativa que nos faltou. Então, vamos lá. Ficamos aqui, então, 1. Folga é a mesma coisa que ócio, então 4. Rocim é a mesma coisa que cavalo de pequena estatura, então 3. E escudo de couro dobrado de forma oval, adarga, 2. 1, 4, 3, 2 e 3. Não é isso? Ok. Passamos então para a letra B. Observe alguns dos sentidos do verbo engolfar. Engolfar é a mesma coisa que colocar a embarcação em golfo, encaminhar para o alto mar, penetrar, entranhar-se ou estar absorvido por mergulhar. Aí ele pergunta, ele diz, sublinhe o sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro. Qual seria a melhor? Será que ele se colocou em golfo, colocou a embarcação em golfo? Não, né? Encaminhar para o alto mar? Nada a ver. Penetrar e entranhar-se? Tá bom. Penetrar, penetrou tanto nas leituras, né? Entranhar-se, entranhou tanto nas leituras? Pode ser. Estar absorvido por. Quer dizer que quando ele lia, ele ficava absorvido por aquela leitura. Ele mergulhava nela. Isso sim. Então tá aí, opção 4, a gente vai lá e sublinha. Ok? No terceiro tem, releia o texto do sexto quadrinho de modo que veio a perder o juízo. Qual é o significado de perder o juízo? Nesse sentido aqui, quando diz que ele veio perder o juízo, quer dizer que ele não vinha a pensar de forma lúcida, enlouqueceu, né? Teve alucinações. Esse é o significado. Na letra B, a perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequência diretas. Identifique-as. Qual foi a causa? Lembra na leitura? Dá uma olhadinha lá. O que foi que fez com que ele perdesse o juízo? Nós vamos lá que disse que ele, de não dormir e ler demais, perdeu o juízo. Não é isso? Então a causa foi não dormir e ler demais. E a consequência disso? O que foi que aconteceu quando ele perdeu o juízo? Ele perdeu o juízo e passou a fazer o quê? A imaginar coisas, a fantasiar com as histórias que ele lia, como se elas fossem reais. Essa é a consequência. No quarto, vem falando assim, em um HQ, tanto o texto não verbal quanto o verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Releia este quadrinho. Aí tá, encheu-se-lhe a fantasia de tudo que lia nos livros. O que representa a imagem do dragão e da moça? Lembra que eu disse que nas novelas de cavalaria os cavalheiros eram tidos como aqueles que salvavam as donzelas e matavam os monstros? Pois é bem aí. Então representa o monstro que estava atacando a donzela que iria ser salva
pelos cavalheiros, no caso aqui por Dom Quixote. Letra B. Histórias em que um cavalheiro deve salvar uma moça princesa eram as preferidas de Dom Quixote. Que nome se dá a essas narrativas e o que você sabe sobre elas? Eita, eu falei agora há pouco o nome delas. Que nome a gente dá a esse tipo de literatura? A esses contos com princesas e cavalheiros? Novelas da cavalaria. Aí está perguntando o que você sabe sobre elas. Sei que a maioria já pensou. Eu não sei nada. Eu não conheço nada de novelas da cavalaria. Eu acho que você conhece sim. Você já ouviu falar a respeito do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda? Tem inclusive alguns filmes que falam da famosa Excalibur, do Mago Merlin. Pois é, todas essas histórias são baseadas nas novelas da cavalaria. Tá vendo? A gente conhecia e nem sabia, né? Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável por contar os fatos. Tendo isso em vista, responda as questões a seguir. Releia o primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho está aqui do lado. Num lugar em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rocim magro e cão bom caçador. A. Onde se localiza a história? Essa informação está no texto verbal ou no não verbal? Só a gente lembrando, texto verbal é aquele que é escrito. Texto não verbal tratam-se das figuras, dos desenhos, das imagens que podem ter em nossa história. No caso, nós temos texto verbal e texto não verbal. Aí ele pergunta, onde se localiza a história? A história se localiza no lugarejo em La Mancha. Não é isso? Então, essa informação quem nos traz? O texto verbal, mas o texto não verbal também traz. Ele marca o local de La Mancha. Não é isso? E ainda diz que La Mancha fica na Espanha. Então, tanto tem a informação no texto verbal como no texto não verbal. Na letra B, vamos descer aqui mais um pouquinho. O texto verbal inserido nos quadros pretos em letras brancas apresenta a narração da história ou a fala de um personagem? Tá, vamos aqui. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês uns slides rapidinho em que vão aparecer alguns elementos próprios da história em quadrinhos. Mas uma coisa que todo mundo deve saber. Quando os personagens vão falar na história em quadrinho, esses personagens falam através de quê? Como é que fica a fala deles lá? Inclusive a gente vê nessa história em quadrinhos aí aparecer. Quando é Dom Quixote que está falando, essa fala vem em quê? Em balões, não é isso? Aqui nesse primeiro quadrinho que nós relemos, tem algum balão? Não. Ele está em um quadro negro com letras brancas. Então essa fala é do narrador ou é do personagem? Claro que é a narração da história, não é? Portanto, do narrador é a fala, narração da história. Aí vem perguntando, qual é o ponto de vista da narração dessa história? Gente, ponto de vista, e aqui vem falando ou foco narrativo, e eu queria que vocês grifassem aqui, foco narrativo, com lápis mesmo, para que vocês possam apagar depois, mas grifa, foco narrativo, que eu vou dar uma explicação. Foco narrativo vem perguntando se o narrador contou a história em primeira ou em terceira pessoa. Primeira ou terceira pessoa? Sim. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele ou ela, e no plural, nós, vós, eles ou elas. Quando o narrador narra em primeira pessoa, ele diz, eu estava em um lugarejo lá em La Mancha. Isso quer dizer que ele estava, então ele é personagem da história. Na nossa história ele diz, em um lugarejo, na cidade de La Mancha, não é? Havia um fidalgo. Ele está falando dele ou está falando do fidalgo? Do fidalgo, então ele está falando em terceira pessoa, ele. Tá. Quando o narrador conta em primeira pessoa, ele é personagem. Então a gente diz que ele é um narrador personagem, narrador em primeira pessoa. Quando ele conta a história de outra pessoa, a gente diz que ele é narrador observador.
é aquele que só observa e conta aquilo que observou, como é o caso do narrador da nossa história. Ele não é personagem, ele é apenas observador, ok? E ele é narrado, então, em terceira pessoa. Letra D. Qual é a expressão utilizada no primeiro quadrinho para indicar a época em que essa história acontece? Opa, vamos voltar lá? O que é que ele diz? No lugarejo em La Mancha, não há muito tempo. Não há muito tempo. Não é isso? É a expressão usada por ele para dizer quando foi que aconteceu. Não há muito tempo, não faz muito tempo. Né? Não tem muito tempo que a história aconteceu. Então a gente coloca aí, não há muito tempo. A história se passa no mesmo momento em que é contada? Justifique sua resposta. Não, né? Se ele diz que não há muito tempo, mas quer dizer que foi há um tempo atrás, ainda que pouco, o tempo foi passado e não presente. Então, a história se passa no momento em que é contada? Não. Se passa em um tempo anterior. Porque aí a justificativa da resposta é porque ele diz que não há muito tempo, referindo-se a um tempo já passado. Sexto, o enredo é formado por fatos interligados em que um é consequência e causa do outro. No trecho lido, há duas partes da narrativa: a apresentação, também chamada de situação inicial, e início do conflito. Tá, antes da gente tomar isso aqui, vamos dar uma olhadinha no que é enredo. Em um texto narrativo ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência de outra. As partes que compõem o enredo são a apresentação ou situação inicial, conflito, elemento complicador que perturba a harmonia da situação inicial, clímax, momento de maior tensão da história, e desfecho, momento em que ocorre a resolução do conflito, ou seja, o final da história. Tá, mas resumindo então, o que é o enredo? O enredo é a história em si, aquilo que foi contado, com todas as suas partes. Né? Então, essa história toda que foi contada é o enredo de quê? A história de Dom Quixote. A história de como surgiu o cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. Ok? Aí ele vem perguntando, na letra A, marque quais quadrinhos correspondem à apresentação da história. Ou seja, nós vimos que a apresentação da história é a situação inicial, né? Em que são identificados o local, em que os fatos se desenrolam, o personagem em uma situação de harmonia, ou seja, ainda não aconteceu o conflito, e o tempo da história. Tá. Se nós dermos uma olhadinha lá, nós vamos ver o primeiro quadrinho, ele apresenta o local, né? Diz onde é que a coisa aconteceu, diz quanto tempo faz que aconteceu, diz como era o nome dele, como era o nome dele. Nos outros quadros vem dizendo como era que ele passava os seus dias, mas nada tinha acontecido demais. Então nós vamos dizer que é do primeiro ao quarto. As coisas acontecem só apresentando a vida, quem era Dom Quixote e como era a sua vida. Depois temos na letra B, enumere os fatos relacionados ao conflito. Tá, quando é que o conflito começa? Como foi que começaram as alucinações? Como foi que a coisa começou a mudar na vida de Dom Quixote? De tanto ler e dormir pouco, Dom Quixote enlouquece. Foi aí que a coisa começou. Aí no segundo vem dizendo assim, então esse é o número 1, né? Então no outro diz, Dom Quixote resolve viajar pelo mundo em busca de aventuras. Tá, é verdade. Mas antes disso, Dom Quixote decide tornar-se um cavaleiro. Primeiro ele enlouquece, começa a fantasiar todas aquelas coisas como se elas fossem reais e decide tornar-se um cavaleiro tal qual os cavaleiros das histórias lidas. Só depois é que ele resolve viajar pelo mundo em busca de aventuras. Desse jeito vamos ficar com 1, 3, 2. Não é isso? Inicia de tanto ler e dormir, depois ele decide tornar-se um cavaleiro, depois ele decide viajar pelo mundo em busca de aventuras. Esse é o conflito da nossa história. O sétimo vem perguntando, quais as principais ações do personagem Dom Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras? Escreva um parágrafo resumindo-as. Tá, vamos lá. O que foi, depois que ele decidiu ser cavaleiro, o que foi que ele fez? Conseguiu uma veste para si, uma armadura, né? Foi uma. Depois ele consegue também uma lança e
um escudo, né, uma adarga. Depois ele vai lá, pega o seu cavalo magricela, seu Rocim, e diz que ele vai ser o seu cavalo de aventuras, que o nome vai ser Rocinante, muda o nome do cavalo. Né? E depois disso, achando que nada mais lhe faltava, o que é que ele resolve fazer? Consegue uma donzela para se enamorar dela, que era sua ex-namorada Aldonza, que vai se chamar como Dulciane. Não é isso? Ok. No final do trecho lido, Dom Quixote decide dar outro nome à lavradora Aldonza, Aldonza Lourenço. Por que ele faz isso? Como foi que ele disse? Que não achar que precisava que o nome dela combinasse com o dele, né? Fosse tal qual o dele, com o nome de princesa. Ou seja, queria pegar a lavradora e dar à lavradora, que é uma agricultora, e dar à lavradora um nome que parecesse nome de princesa. Sabendo-se que em espanhol, o nono, a palavra dulce significa doce, explica a escolha do nome Dulcinea. Vê só. Se ele era enamorado, apaixonado por Aldonza, e resolve colocar o nome dela Dulcinea, que é derivada de dulce, que significa doce, o que é que a gente espera que Dulcinea seja? Doce, meiga, não é? E o 10º, vem colocando. Releia este penúltimo quadrinho. Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Quais palavras indicam qualidades de nomes? Aí tem uma explicaçãozinha. Em um sintagma nominal, estão lembrados desse assunto? A gente retorna com ele já já. Em um sintagma nominal, as palavras que acompanham o substantivo, núcleo do sintagma, em geral determinando-o, indeterminando-o ou atribuindo-lhe qualidades, são chamados de determinantes. Você vai estudar mais sobre a classe de palavras que funcionam como determinantes em práticas de reflexão, daqui a pouquinho. Mas só para a gente lembrar, a gente tem então como núcleo geralmente um substantivo, certo? O nosso núcleo é geralmente um substantivo. E como determinantes, que é aquilo que não é núcleo no sintagma, a gente depois que tira o núcleo, o que sobra são determinantes, e esses determinantes vêm para determinar ou indeterminar, e aí a gente tem os artigos, não é isso? Ou ele determina quanto ao gênero, ou determina quanto ao número, não é isso? Diz se é masculino ou feminino, ou se é singular ou plural. Quem faz isso são os artigos. Ou atribui qualidades, que a gente vai trocar a palavra qualidades por características, porque ele tanto atribui qualidades como atribui defeitos. No caso aqui, a palavra, os determinantes estão atribuindo qualidades. A qualidade que ele está atribuindo nome ao seu parecer. O nome é músico, peregrino e significativo. Músico, peregrino e significativo. Então são palavras que indicam as qualidades do nome. Músico, ou seja, melodioso, aquele que soa bem quando se ouve. Peregrino, quer dizer que mostra que ela não era daquela região, que ela vinha de fora. E significativo, quer dizer que tinha o significado de doce, de meiguice. Por que essas qualidades são importantes para Dom Quixote? Porque ele queria que ela tivesse porte de princesa. Queria que ela se parecesse uma fidalga. Ok? 11º. Além da voz do narrador, há em alguns momentos da HQ a fala do personagem. Copie uma dessas falas. Como nós dissemos agora há pouco, essas falas dos personagens ela vem em balões. Então você vai escolher uma delas e colocar aqui na letra A. E depois tem como se diferencia a fala do narrador da fala do personagem. Nós já vimos. A fala do narrador, a fala do personagem, ela vem em balões. E a do narrador? Vamos dar uma olhadinha nisso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. A fala do narrador vem nesse quadro aqui. Mas como é que ele se chama? A gente vê já. Vamos só terminar isso aqui. 12ª. É característico da linguagem visual dos quadrinhos o uso de linhas cinéticas. Elementos que, em geral, indicam algum tipo de movimento. Pode haver linhas cinéticas indicando que alguém está se balançando, andando, correndo. Não sei se você já percebeu que em algumas HQs, quando aparece o personagem correndo, vem aquelas linhas assim,
não é? Desenhadas ao lado dele, mostrando a velocidade. A gente chama essas linhas de linha cinética. Ou quando ele joga uma bola ou joga alguma coisa, vem linhas assim, mostrando para onde ele jogou. Essas linhas a gente chama de linhas cinéticas. Então, releia o último quadro do fragmento. Tomadas então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar o seu efeito, a efeito seu pensamento. A. Circule as linhas cinéticas desse quadrinho. Quais são as linhas cinéticas que nós temos? As 3 linhas aqui que saem da boca do galo. Explique o que elas indicam. Indicam que o galo está emitindo som. Ok? E na 13ª vem falando. Um trecho que fala do narrador cria uma expectativa no leitor sobre a continuidade da história. Transcreva esse texto. Qual é o trecho que é falado pelo narrador e que dá a ideia de que a história cria uma expectativa, cria a ideia na gente de que a história vai continuar, de que a história não para por ali. Diz assim, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. E aí a gente fica perguntando, gente, e o que foi que ele fez? Né? E essas histórias estão no livro Dom Quixote de la Mancha e suas aventuras de Miguel de Cervantes. Letra B. Quais são as suas expectativas em relação a essa história? Justifique sua resposta. E aí eu queria que você chegasse ali e fizesse a sua... contasse o que é que você acha que aconteceu quando ele saiu em busca das suas aventuras, dissesse o porquê você pensa isso. Ok? E só para